A história que serviu de inspiração e base para o enredo de The Green Mile, À Espera de um Milagre, é um relato sombrio e trágico da injustiça que ocorreu em 16 de junho de 1944, quando George Stinney, um adolescente afro-americano de apenas 14 anos, foi executado na cadeira elétrica por um crime que não cometeu. Ele se tornou o mais jovem homem a ser executado nos Estados Unidos. George foi acusado de agressão sexual e de ter tirado a vida das jovens Mary Thames, de 8 anos, e Beth Bineker, de 11 anos, cujos corpos foram encontrados em uma vala próxima a uma igreja em Alcolu, na Carolina do Sul. A única evidência contra George era o testemunho de várias pessoas que afirmaram tê-lo visto conversando com as meninas na beira da estrada. No entanto, George tinha um álibi que comprovava sua inocência, demonstrando que não poderia estar no local do crime no momento em que ocorreu. Infelizmente, esse álibi foi ignorado durante o julgamento, que durou apenas 3 horas. O julgamento foi marcado por irregularidades, com o advogado de defesa atuando mais como um comissário fiscal, e como testemunhas apenas um morador local que descobriu os corpos, e os médicos que examinaram os cadáveres na cena do crime. A polícia afirmou ter obtido uma confissão de George, mas não houve testemunhas para confirmar esse suposto confessionário. O júri, composto exclusivamente por brancos, rapidamente concordou com a acusação, condenando George à morte. 2 meses depois, ele foi executado na cadeira elétrica, na presença dos parentes das meninas falecidas. Os registros do tribunal indicam que George era tão pequeno que teve que ser acomodado com uma Bíblia durante a execução, pois não alcançava o tamanho necessário para o dispositivo de execução. 70 anos após a execução de George Stinney, em 17 de dezembro de 2014, a juíza Carmen Teves Malen, da Carolina do Sul, revisou o caso e mudou o veredito. Ela constatou que o julgamento foi repleto de violações fundamentais e constitucionais, incluindo a confissão obtida sob coerção das autoridades, e absolveu George, declarando-o inocente. Não há registros públicos que indiquem que os verdadeiros culpados pelo crime pelo qual George Stinney Jr. foi acusado tenham sido identificados ou levados à justiça. Após ter sido inocentado em 2014, o caso permaneceu sem solução, e a identidade dos verdadeiros culpados continua desconhecida. A história de Stinney é um exemplo doloroso das falhas do sistema judicial, especialmente em uma época de intensa segregação racial nos Estados Unidos. Após o caso de George Stinney Jr., houve um crescente reconhecimento da necessidade de reformas no sistema legal para prevenir injustiças semelhantes. Embora o caso específico não tenha levado a mudanças imediatas na legislação, ele se tornou um símbolo das falhas do sistema de justiça criminal e da necessidade de proteger os direitos constitucionais dos acusados. Ao longo dos anos, houve esforços para garantir julgamentos mais justos e para abolir ou restringir o uso da pena de morte, especialmente para menores e pessoas com deficiência intelectual. O caso de Stinney, em 2014, reforçou a importância do devido processo legal e da revisão de casos passados onde direitos fundamentais podem ter sido violados. O caso de George Stinney Jr. permanece como um lembrete sombrio das injustiças raciais e do sistema legal falho que permearam a história dos Estados Unidos.